Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4 e versículos de 10 a 12, que nos diz assim: Aproximando-se o fim de sua vida, Davi deu estas instruções ao seu filho Salomão: Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: Se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido. Amados irmãos e irmãs, finalizamos então o estudo da vida de Davi, que nós temos feito já várias segundas-feiras. Agora, o autor bíblico deseja mostrar como é que aconteceu essa transição de Davi para o seu filho Salomão, um rei tão famoso dentro do contexto do Antigo Testamento. O que eu quero chamar a sua atenção nesta primeira leitura é os conselhos que ele deu ao seu filho Salomão, que para mim são magníficos e que inclusive servem de instruções para a nossa vida pessoal também. Primeiro é ser corajoso e portar-se como um homem. E a grande pergunta é: o que é se portar como um homem, né? Dentro do contexto bíblico? É justamente ser alguém que não seja medroso. Alguém que faz a vontade de Deus. Então a primeira palavra chamativa daqui é a coragem. A coragem, não ter medo, enfrentar os desafios. Depois ele coloca observar os preceitos do Senhor. Observar quer dizer não apenas olhar, como o verbo observar quer dizer, que é olhar alguém, tipo observar essa imagem. Mas observar os preceitos quer dizer lembrar-se deles e buscar pô-los em prática. É isso que significa dentro do contexto bíblico. Então é preciso não apenas saber esses preceitos de cor, mas colocá-los em prática no dia a dia, andar nos caminhos de Deus, né? E, obviamente, observar os mandamentos do Senhor. Segundo o texto, no versículo 3, caso se faça isso, então Salomão seria bem-sucedido em tudo o que ele fizesse. E depois ele vai, inclusive, lembrar de uma promessa, né, que o Senhor fez lá no versículo 4. Então vamos trazer isso para a nossa vida hoje. Todos nós também, pelo batismo, o Concílio Vaticano II foi muito claro em dizer isso, pelo batismo nós somos reis, profetas e sacerdotes. Sendo reis, então, nós temos aí que conduzir um reinado. Esse reinado é auxiliar a construção do reino de Deus aqui na Terra. Mas quer queira, quer não, todos nós acabamos sendo lideranças em muitas situações de nossa vida. Nós influenciamos a vida de pessoas, né? Existem pessoas que acompanham esse vídeo que são padres, catequistas, coordenadores e por aí vai. Amados irmãos e irmãs, se nós queremos, né, ter sucesso em todos os nossos empreendimentos e sermos líderes de acordo com a vontade de Deus, a receita é uma única. É colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus. Chega de um tempo em que achamos que basta saber. Para ir para o céu não vem uma prova para a gente poder fazer que só quem tira 10 é quem entra. Mas a verdadeira prova é uma prova dentro da nossa dinâmica de vida. Será que nós estamos colocando na prática, no dia a dia, a cada segundo da nossa vida, nas pequenas e nas grandes coisas, estamos colocando em prática aquilo que é a vontade de Deus? Aquilo que Ele de fato quer? Por exemplo, quando eu tenho uma situação bem delicada para poder resolver, dentro da minha pastoral, eu busco dar um jeitinho, usar minha própria lógica, ou eu busco usar a lógica de Deus? Essa é a grande reflexão que fica para a gente, de acordo com esta primeira leitura. Mas eu quero também chamar a atenção para uma outra coisa. No versículo 12 diz que Salomão sucede então Davi e o seu reino fica solidamente estabelecido. Muita gente achava que era em Salomão que aconteceria o cumprimento da profecia, né, que vinha para Davi, de que o seu reino nunca teria fim. No final das contas, o reino tem fim? Sim. Ou seja, um dia tudo aquilo dali foi destruído. É como se aquela profecia ficasse em aberto durante um bom tempo. E ela só acontece, de fato, em Jesus. Podemos dizer, então, que aquele que se portou como um homem de verdade foi Jesus Cristo. É Jesus o modelo de homem verdadeiramente falando. É Jesus aquele que cumpre tudo isso que Davi disse, então, para o rei Salomão. Então é sempre importante a gente fazer essa ligação
da primeira leitura, então, com a dinâmica do Novo Testamento, para que eu compreenda que é Cristo a chave de leitura da Bíblia. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, às 7 horas da noite. Até já!